Existe uma montanha real que você pode achar no mapa agora, onde, segundo os textos antigos, 200 anjos fizeram um juramento de sangue para desobedecer ao céu. E batizaram aquele cume com o nome do próprio crime. O Gênesis resolve isso em 2 linhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e desceram. 2 linhas. Mas um texto muito mais antigo, banido das Bíblias que você conhece, conta o resto. E o resto é perturbador. Eles não eram eram 200. Tinham nomes, tinham um chefe, e não desceram apenas para se deitar com mulheres, desceram para ensinar. E o que ensinaram, segundo as tradições, é a verdadeira razão pela qual o mundo precisou ser apagado por água. Hoje eu vou te mostrar quem foram os vigilantes, o que cada um trouxe escondido e por que o nome daquela montanha já era a sentença deles. Pergaminhos antigos. Comece pelo nome. Vigilantes. No hebraico antigo, os que não dormem. Sentinelas. Não eram mensageiros, não eram guerreiros, eram olhos, postados na fronteira entre o céu e a terra com uma única função: observar a humanidade, nunca tocá-la, só olhar. E eles olharam. Geração após geração, viram os homens nascer, amar, construir, morrer. Viram as mulheres da terra ficarem belas. E aqui está o problema de quem é feito só para observar. Quem fica olhando uma chama o tempo todo, mais cedo ou mais tarde, encosta. Os textos dão um rosto a esse desejo. Um líder. No livro de Enoque, o nome dele é Semiasa, e foi ele quem disse em voz alta o que 200 pensavam em silêncio. Desçamos. Tomemos para nós mulheres entre as filhas dos homens. Geremos filhos. Mas Semiasa não era tolo. Ele sabia exatamente o que estava propondo. E sabia de uma coisa que o assustava. Se ele descesse sozinho, a culpa cairia só sobre ele. Um traidor tem nome, um exército não tem. Então, antes de dar um único passo para baixo, ele exigiu uma garantia. Para entender o que veio depois, é preciso ver o lugar. O mundo antes do dilúvio. Uma terra mais jovem, mais bruta, onde a linha entre o que era do céu e o que era da terra ainda parecia fina o bastante para se atravessar. E havia um ponto onde essa linha quase se tocava. Um monte alto, real, de neve eterna no topo. O Monte Hermon. Foi ali, no cume, que os 200 se reuniram. E fizeram algo que nenhum deles podia desfazer depois. Não foi uma decisão, foi um juramento. Cada um jurou ao lado do outro em voz alta a mesma promessa. Para que ninguém volte atrás, e a culpa seja de todos, e não apenas minha. E aqui mora o primeiro detalhe que arrepia. Na tradição de Enoque, o monte passou a se chamar Hermon, justamente por causa disso. Porque a palavra soa como anátema, como maldição jurada. Eles deram à montanha o nome do crime que ainda iam cometer. Pense nisso. A desobediência dos vigilantes não começou quando os pés tocaram a terra. Começou no instante em que abriram a boca para jurar. Eles caíram de pé antes mesmo de descer, e a sentença já vinha embutida no nome do lugar. Então eles desceram. E aqui é onde quase tudo o que você ouviu sobre essa história para de bater. Porque a gente cresceu achando que o pecado dos anjos caídos foi só a mistura, deitar com as mulheres e gerar monstros. Mas no livro de Enoque, essa nem é a parte mais grave. A parte mais grave é o que os 200 fizeram com as mãos livres. Eles não vieram só tomar, eles vieram dar, vieram ensinar.
Comece pelo segundo no comando. No áudio dos textos, o nome dele é Azazel. E olha o que ele entregou. De um lado, ele ensinou os homens a forjar o metal, a fazer espadas, facas, escudos, couraças. Num mundo que mal sabia lascar pedra, ele colocou a guerra na palma da mão. Do outro lado da mesma moeda, ele ensinou os espelhos, os braceletes, as joias, os pigmentos para pintar os olhos. De um lado a lâmina, do outro a vaidade. Azazel deu ao mundo no mesmo gesto como matar e como seduzir. E pense no que isso faz com um povo. De repente, o homem que tinha a melhor espada mandava em todos, e a mulher que tinha o melhor pigmento e a melhor joia comandava o desejo de todos. Num só ensinamento nasceram o exército e a corte. Nasceu a vontade de ter o que o outro tem. Não foi magia, foi tecnologia entregue cedo demais. E Azazel era só um. Os textos listam os outros chefes, um por um, e cada nome carrega um saber. Um ensinou os encantamentos, as palavras que dobram a vontade. Outro ensinou o corte das raízes e das ervas, o veneno e a cura escondidos na mesma planta. Outro ensinou a quebra dos feitiços. E os últimos ensinaram a olhar para cima, ler o curso da lua, ler os sinais das estrelas, ler o movimento das nuvens para saber o que ainda não aconteceu. O céu inteiro virou um manual aberto na mão de quem não devia abri-lo ainda. E é aqui que a verdadeira queda fica clara. O pecado dos vigilantes não foi feitiçaria de filme. Foi entregar conhecimento adiantado, poder sem maturidade. Resposta antes da pergunta. Eles não precisaram destruir o mundo com força. Destruíram ensinando. Deram fogo a uma criança e chamaram aquilo de presente. E a criança, claro, se queimou. E queimou tudo ao redor. E sim, daquele encontro entre o céu e a terra nasceram filhos, híbridos, os gigantes que os textos chamam de nefilins, os mesmos que voltariam a aparecer na história do dilúvio. Mas guarde uma coisa, porque ela muda tudo. Os gigantes foram o sintoma, não a doença. A história deles, o tamanho, a fome, o que fizeram com o mundo, é outra que já está aqui no canal. Hoje a gente está atrás da causa, porque o mundo começou a apodrecer. Os gigantes devoravam tudo, a violência transbordou e os textos dizem que a terra mesma começou a gemer e que o sangue derramado subiu como um clamor até o céu. E 4 entre os mais altos do céu escutaram esse clamor. No áudio das tradições, os nomes são Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles olharam para baixo, viram a ruína e levaram o caso ao trono. E aqui vem a ironia mais perturbadora da história toda. Para levar a sentença aos vigilantes, para anunciar a condenação dos anjos, o céu não escolheu outro anjo. Escolheu um homem, um escriba humano chamado Enoque. O mesmo Enoque que andou com Deus. A criatura mais frágil, a mortal, foi enviada para julgar as sentinelas imortais que se corromperam. O vigiado virou o juiz do vigia. E essa história, a do homem que subiu para condenar os próprios anjos, também já está aqui no canal. E então vem a virada que ninguém te conta. A gente aprendeu que o dilúvio veio para afogar os gigantes, para limpar a violência da terra. E veio. Mas o livro de Enoque deixa entrever algo muito maior por baixo. O dilúvio não veio só matar criaturas, veio queimar uma biblioteca, veio apagar o conhecimento que os vigilantes vazaram antes que ele se espalhasse de vez e fosse impossível de recolher. As águas não foram só castigo.
Foram um reset, um formatar do mundo inteiro, para começar de novo de um ponto em que os homens ainda não sabiam o que não deviam saber. Pense bem no que isso significa. O dilúvio não afogou só pessoas, afogou um segredo, e os chefes pagaram a altura. No áudio dos textos, Azazel foi acorrentado no escuro de um buraco no deserto, lacrado ali até o dia do juízo. Os outros foram amarrados sob a terra por 70 gerações. E o conhecimento proibido foi selado junto com eles, no fundo, no escuro, longe das mãos dos homens. A água não veio só apagar o que eles fizeram, veio enterrar o que eles sabiam. Mas toda biblioteca que queima deixa cinza. E os textos plantam uma pergunta que não larga mais a gente. E se parte daquele saber tivesse escapado da água? E se uma fagulha, uma página, uma fórmula tivesse atravessado o dilúvio escondida? Porque, repare, o que move o nosso mundo hoje é exatamente a lista deles. O metal e a guerra. A química das ervas e dos venenos, a vaidade e a imagem, e ler o céu para prever o amanhã, dom ou herança de um juramento quebrado. Os que foram postos para vigiar a humanidade foram, no fim, os que a condenaram. A sentinela virou a fenda por onde tudo vazou. 200 olhos que só deviam observar e que, no instante em que encostaram, abriram no mundo uma ferida que uma inundação inteira não conseguiu fechar de vez. Então, olha em volta agora. A luz que ilumina o teu quarto. O metal frio do teu telefone na tua mão. O desejo de ter o que você viu o outro ter. Quanto de tudo isso começou naquele cume, num juramento de 200 que olharam demais? Os textos antigos não respondem isso para você. Eles só deixam gravado na pedra o nome da montanha. Se você quer ver o que aconteceu com os filhos desse pacto, os gigantes que herdaram a terra, ou com o único homem que foi chamado para julgar os próprios anjos, as histórias dos Nefilins e de Enoque já estão aqui no canal esperando por você. Inscreve-se nos Pergaminhos Antigos, porque a próxima já começou. Pergaminhos Antigos. Sem dogma, sem julgamento. Só o que os textos antigos ousaram contar.